Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado, sintonizado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira 13, hein? 13 de outubro de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações do mundo esportivo para você. E já vamos com o nosso giro de manchetes. Falamos de seleção brasileira. Brasil joga mal e apenas empata com a Venezuela em 1-1 na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelas eliminatórias. No final do jogo, Neymar foi atingido por um saco de pipoca. Atualmente, o atacante admitiu que ficou nervoso com a atitude e criticou a falta de educação daqueles torcedores. E agora o destaque do Guarani, chegando com Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! Oi, Júlio, tudo bem? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani entra na reta final de preparação para o jogo contra o Vitória, domingo, 6 horas da noite, no Barradão. E o técnico Humberto Louser deve ter todos os jogadores à disposição. O zagueiro Alan Santos, recuperado de um problema na panturrilha, deve ser relacionado para a partida, assim como Bruno José, que também treinou desde quarta-feira e deve ser confirmado no ataque do Bugre. Olimpíadas, o Comitê Olímpico Internacional, COI, divulgou 5 novos esportes que estarão presentes nos Jogos Olímpicos a partir de 2028, nas Olimpíadas de Los Angeles. O flag football e o squash estarão nas Olimpíadas pela primeira vez, enquanto o lacrosse e o cricket voltarão após mais de 100 anos ausentes. O softball, né, também é chamado de beisebol, retornam depois de ficarem ausentes em 2024. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, disse que a atual mandatária Leila Pereira humilhou o clube e que não cumpriu com o seu dever de defender a instituição. Paulo Nobre tratou o posicionamento de Leila em entrevista coletiva como arrogante e soberbo e afirmou em carta que o Palmeiras não foi fundado a partir da chegada do patrocínio das duas empresas da atual presidente alviverde. O meia Renato Augusto tem sido desfalque em treinamentos no Corinthians por causa de um tratamento para reforço muscular. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgará na quinta-feira da semana que vem o recurso do Santos contra uma punição de 2 jogos com portões fechados devido a objetos atirados no gramado da Vila Belmiro. No mesmo dia, o Santos irá receber o Bragantino no estádio. Haverá a presença de público, independentemente do resultado do julgamento. E o São Paulo recebeu a visita de centenas de crianças na sede do elenco profissional durante o treinamento de ontem. Futebol internacional, o futuro de Carlo Ancelotti no Real Madrid segue indefinido e os jornais apontam sucessores. Com a possibilidade do técnico italiano assumir a seleção brasileira no ano que vem, a imprensa espanhola aponta nomes como Xabi Alonso, Raul e até Zidane como possíveis substitutos do clube. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Com algumas dúvidas para encarar o Atlético Goianiense no domingo às 3h45 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Dúvidas principalmente no setor defensivo. E a partir do ano que vem, Macaca terá um novo fornecedor de materiais esportivos. Daqui a pouco a gente fala qual é esse fornecedor que vai substituir a marca própria da Ponte Preta. Automobilismo, Fórmula 1 renova contrato do GP da Bélgica até 2025. O circuito já sediou 56 corridas na categoria desde 1950, ano de criação da Fórmula 1. A pista chegou a correr risco de deixar o calendário no último ano. E agora destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Um abraço, bom dia, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes. Para a vitória da Argentina sobre o Paraguai nas eliminatórias. 1-0 para os atuais campeões do mundo, com um belo gol de Otamendi no Monumental de Núñez. Lionel Messi, que ainda não está 100% devido a problemas físicos, fechou no banco de reserva, mas entrou no segundo tempo. Hoje, pela Série B, jogo importante, que chama a atenção de Guarani e Ponte Preta. Às 9h30 da noite, duelo Ataquense de Criciúma e Chapecoense no Heriberto Wiltz. A parte de cima da tabela, o time carboeiro tem 3 pontos a menos que o Bugre. Já a Chape, que abre a zona de rebaixamento, está a 4 pontos da Macaca e pode diminuir a diferença, senhor.
Você participa do CBN Esportes, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070. E agora destaque da opinião aqui no CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Fala aí, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, Lupe. Sexta-feira, em meio ao feriadão, vamos repercutir aí o que foi o empate da seleção brasileira e a prévia, né, de Ponte Preta e Atlético Goianiense e o Guarani, que tem missão difícil em Salvador. É isso aí, daqui a pouco então o Carlão vai contar tudo aí sobre a visão dele do jogo do Brasil, o episódio que envolveu o Neymar e, é claro, já projetando o nosso final de semana. Rodada dupla, domingão, hein? 3h45 da tarde, a bola rola no Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Atlético Goianiense com a narração de Carlos Cabela. E depois, às 6 da noite, a bola rola em Salvador, Guarani Vitória. Estaremos nessa, trazendo aqui todas as emoções do jogo do Bugre. Marco Arizo estará ancorando as duas jornadas com todo o timaço da CBN. Estamos no ar, CBN Esportes até meio-dia com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CPFL Energia apresentam Concertos EPTV. Pablo de León, Horácio Scheffer e Roberto Ring convidam o violinista Abner Landim em obras de Mozart e Schumann. Dia 13 de outubro, em Cosmópolis, no auditório da Escola Paulo Freire. Prestigie. Apoio CBN Campinas. Seu carro leva você até a academia. Você odeia malhar, mas ama o fim em dia. É claro que ele importa pra você. Assistências e cobertura sob medida, seguros para todo tipo de bolso e assistência residencial inclusa. Interessou? Acesse mafre.com.br e saiba mais. Seguro Mafre Alto, cuidamos do que é importante para você. Fale com o seu corretor. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Muito bem, vamos com informações das ruas e avenidas de Campinas com o nosso Flávio Botelho. Um abraço para você, Flavião. Bom, grande abraço para ti também. E quem segue pela Avenida Lix da Cunha encontra trânsito fluindo bem no sentido Anhanguera. Mas para quem vai acessar a Campinas Montemor, encontra o trânsito um pouco congestionado ali no Trevo da Bosch por conta de obras. No sentido centro pela Lix da Cunha, há uma maior movimentação ali na altura do Balão do Tavares, mas sem transtornos. Indo para uma outra região aqui de Campinas, quem vai pela Avenida Prestes Maia, no sentido Jardim do Trevo e Rodovia Santos Dumont, encontra trânsito tranquilo. Já na Santos Dumont, o trânsito é bastante intenso nos dois sentidos, na região do Jardim São José até a altura do quilômetro 70. Isto acontece por conta de obras. Obrigado, Flávio Botelho, com todas as informações do trânsito. Agora são 11h16.
Aquário de São Paulo, nossos incríveis moradores esperam por você e sua família para uma super experiência no feriado prolongado do Dia das Crianças. Esperamos vocês. Mais informações e ingressos, aquariodesaopaulo.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro, 8 países vão disputar a medalha de ouro no vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O Brasil está no grupo A, ao lado de Colômbia, Cuba e México. A estreia do Brasil no PAN acontece no dia 30 de outubro, às 10h30 da manhã, e o adversário será a Colômbia. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Muito bem, estamos de volta, 11h18. Vamos começar aqui o nosso CBN Esportes falando de seleção brasileira. Carão de Freitas, mais um jogo sob o comando de Fernando Diniz. Estava tudo dando certo ali até o começo do segundo tempo. A terceira vitória do Brasil sendo emplacada com o gol do Gabriel Magalhães. Depois o Belo, que não é aquele, né? Não é o ex-Soeto, que agora é amigo até de Denilson. Não, mas foi um belo gol, né? Mas foi um belo gol, exatamente. Como disse hoje, inclusive, o nosso Eliel Almeida no BDC. O Belo acabou empatando o Brasil, então. E não é o cachorro do Fábio Scheibe, que chama Belo também. Também gente boa, mas é outro Belo. Esse é o jogador da Venezuela, 1-1. Brasil vai a 7 pontos, então a Argentina fica na liderança isolada das eliminatórias. E aí, Carlão, e essa partida da seleção brasileira ontem na Arena Pantanal? Olha, é um empate que serve como reflexão, né? Porque não podemos aceitar o Brasil empatar com a Venezuela diante do seu torcedor, jogando na Arena Pantanal, estádio lotado, com os principais jogadores à disposição. O Brasil abriu o marcador, né, com o Gabriel Magalhães. Aí talvez uma certa displicência, um certo conforto com o resultado diante da fragilidade de um adversário, e o Brasil não conseguiu matar a partida, aumentar a vantagem, com muitos toques de lado, sem a vontade efetiva de aumentar o marcador. Isso permitiu que a Venezuela gostasse do jogo, criasse oportunidades, ganhasse confiança até chegar ao empate. Aliás, que empate, né? Um belo gol, um gol meio de bicicleta, um voleio ali, mas valeu o empate, um jogo, um ponto importantíssimo para a Venezuela. Para o Brasil, logicamente, nem tanto. Em termos de classificação, não há tantos problemas, né, com relação à Copa do Mundo, mas é claro, liga o sinal de alerta para o técnico Fernando Diniz, que agora prepara a equipe para enfrentar o Uruguai, lá em Montevidéu. Um jogo com outra característica, um jogo com uma outra dinâmica, uma partida em que o Uruguai vai atacar o Brasil, vai oferecer ao Brasil a situação de contragolpe, né? Tem o outro lado também, em que a velocidade de um Neymar, de um Vinícius Júnior, pode ser uma arma letal. Agora, algo precisa ser consertado, né? Empatar com a Venezuela, gerar protestos por parte da seleção brasileira, da torcida, torcedores jogaram aí pipocas no Neymar. O Neymar ficou bravo, ficou chateado, mas é um momento de instabilidade. E aí o técnico Fernando Diniz tem esse pouco tempo para trabalhar a equipe, corrigir a parte técnica, principalmente a postura da seleção brasileira para realizar um bom jogo diante da Celeste Olímpica. Eu tenho a impressão, o Fábio Scheibe pode até comentar também sobre essa situação envolvendo o Neymar, que eu acho que o momento do Neymar com a seleção é até pior do que o momento da seleção, né? Porque são 3 jogos, 7 pontos de 9 possíveis. Tudo bem, contra Venezuela em casa, o Brasil tinha que ter vencido, né? É sempre um tropeço, acho que não vencer a Venezuela jogando aqui no Brasil. Mas parece que a torcida tá mais na bronca, Fábio, com o rendimento do Neymar na seleção, né? Exatamente, chamou também a atenção ontem, Júlio, a dupla Neymar e Vini Júnior, que não estavam engrenando muito, né? Eles que se deram tão bem na Copa do Mundo também, fizeram bons jogos, assim como anteriormente também.
Mas ontem não estava se entrosando, estava muito apática a dupla Vini Júnior e Neymar, todo mundo querendo ver esse reencontro, e o Neymar realmente está fora do que ele pode jogar pela seleção brasileira, até entrando na pilha ontem dos venezuelanos, né, caindo na pilha, foi brigar muitas vezes, discutir com os jogadores. Neymar tem que se encontrar não só na seleção brasileira também, como no futebol da Arábia Saudita também, né? Tem que começar a evoluir, porque a gente depende muito dele ainda, o Brasil depende muito do Neymar. O Neymar tem tudo para ser um nome para a Copa do Mundo, mas da forma que está, ele está bem abaixo realmente do que pode mostrar, né? Que a gente sabe que ele pode mostrar. E uma informação, Júlio e ouvintes da CBN, que o Danilo, né? Ele machucou, ele precisou ser substituído ontem, né? E o Emerson Royal, formado aqui na base da Ponte, foi convocado para o lugar do Danilo antes do jogo contra o Uruguai. Então, o Fernando Diniz, ele tira o Danilo por conta dessa lesão e convoca Emerson Royal, ex-jogador da Ponte Preta, hoje no Tottenham, para reforçar o Brasil nesse duelo que acontece terça-feira, 9 horas da noite, em Montevidéu. Quem entrou ontem foi Ian Couto, né? Na saída do... Bom jogador, hein? Na saída do Danilo. O Danilo tava mal também. O Ian entrou bem, entrou com personalidade. Inclusive, teve um lance lá bizarro no final do primeiro tempo, que o árbitro deu uma falta do Ian inexistente, né? Deu um jogo de corpo lá totalmente limpo, enfim. Mas a atuação do Brasil, principalmente ofensiva, né, Lupe? Ontem acho que o ataque do Brasil não engrenou, mesmo com 4 atacantes. O Richarlison mal. O Vini Júnior, como o Fábio disse, não tava entrosado com o Neymar. Tava estranho. Eu gostei um pouquinho do Rodrigo, mas no geral, assim... uma atuação bem fraquinha, né? O Brasil teve muitas dificuldades quando precisou tentar furar a retranca da equipe da Venezuela, né? E conseguiu o gol, na verdade saiu na frente, né? Com o gol de cabeça do Gabriel Magalhães, mas é o segundo jogo que o Brasil usa da bola parada para conseguir marcar, né? Foi assim contra o Peru e ontem contra a equipe da Venezuela. O Diniz, ele é um técnico que ele gosta de colocar a sua filosofia de jogo, mas para isso ele precisa de tempo, que ele não tem na seleção. Portanto, o Diniz vai ter que achar alternativas para resolver essa questão do ataque, que ontem e também no jogo contra o Peru acabou não funcionando. Júlio, isso. Pois não, Fábio. O que comprova essa má atuação do Neymar ontem foram 2 lances característicos que ele não perderia, não faria da forma que fez. Um lance até do Ian Couto pela direita, fez uma linda jogada, cruzou para ele na marca do pênalti, acabou isolando a bola, né? Uma bola que ele sempre coloca muito bem ali. E também no final do jogo, uma bola na entrada da área, na meia-lua, o Neymar furando a bola, uma cena meio patética também. O Neymar não está acostumado com isso, tem que centrar tem que mentalizar mesmo, fazer de uma forma diferente, concentrar para poder jogar melhor. Parecia que estava disperso ontem o Neymar, acabando fazendo jogadas que nunca passaria pelos pés deles realmente. É isso, então espero que o Brasil melhore. Vai ter um jogo dificílimo, né? Na próxima terça-feira. Jogo complicado contra o Uruguai. Mais um desafio aí por o Fernando Diniz. E até nós trouxemos aqui na manchete, né, sobre o futuro indefinido de Carlo Ancelotti. Eu confesso que quando as pessoas perguntam assim, o que você acha? Você acha que o Ancelotti vem, que não vem? Eu fico sem resposta. Ainda é um cenário meio que imprevisível pra mim, viu, Lu? É um ponto de interrogação gigante, né? Porque fontes ligadas à CBF garantem que ele será o técnico do Brasil, né? Porém, o próprio treinador e alguns jornalistas europeus, eles ainda falam com um certo temor para saber se isso será concretizado ou não. Porém, durante a semana, um reitor em Parma, né, onde o Ancelotti foi homenageado em uma universidade, praticamente deu como certa, né, a vinda do Ancelotti para assumir a seleção brasileira a partir do ano que vem. Ou seja, as informações, elas chegam mais por fontes não oficiais do que por conta dos dois lados, tanto pelo técnico quanto pela CBF. É isso. Então, fechamos aqui o nosso assunto de seleção brasileira. Vamos falar do futebol paulista, porque também temos informações importantes envolvendo os clubes da capital com Vinícius Moura. O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, classificou como infeliz as declarações da atual mandatária do clube em entrevista na última quarta-feira. Paulo Nobre divulgou uma carta aberta, na qual disse que o Palmeiras foi humilhado ao sofrer um ataque de quem tem o dever de defender o clube. O ex-presidente do Palmeiras declarou que Leila Pereira tenta reescrever os fatos ao fazer críticas à sua gestão. Paulo Nobre usou as palavras arrogância e soberba para se referir à conduta da atual presidente,
e apontou que causa conflito de interesses a relação de Leila com Palmeiras, a de patrocinadora e mandatária. Nobre ressaltou que o Palmeiras não foi fundado em 2015, ano no qual as empresas de propriedade de Leila passaram a estampar suas marcas na camisa alviverde. A carta também cita que Leila Pereira se aproveitou das organizadas por 8 anos até ascender ao cargo mais importante do clube. O posicionamento do ex-presidente se deu após Leila Pereira afirmar em entrevista que investiu R$1 bilhão no alviverde e que o time estava à beira do rebaixamento antes de sua chegada. O treinamento do São Paulo de ontem contou com a presença de aproximadamente 1.000 pessoas, a maioria crianças, estudantes da rede municipal de ensino. O tricolor abriu as portas de seu centro de treinamento na Barra Funda em ação conjunta com a Prefeitura de São Paulo e a principal torcida organizada do clube. O tricolor volta a jogar na quarta-feira contra o Goiás, na Serrinha. O meia do Corinthians, Renato Augusto, tem sido desfalque nos treinamentos com bola nesta semana de data FIFA. O clube informou que Renato passa por um cronograma de treinos específicos para fortalecimento muscular. Renato deixou o jogo contra o Corinthians no último fim de semana com dores na panturrilha. O alvinegro volta a campo na quinta-feira contra o Fluminense no Maracanã. No mesmo dia, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva irá julgar o recurso do Santos devido a uma punição que o clube tomou por objetos atirados no gramado da Vila Belmiro em partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe foi condenado por uma comissão disciplinar do STJD com 2 jogos de portões fechados e multa de R$36 mil. O Santos recorreu da decisão à época. Também na quinta-feira, o alvinegro enfrentará o Bragantino, na mesma Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terá presença de público, independentemente do resultado do recurso. De São Paulo, Vinícius Moura. Obrigado, Vini, pelas informações. O custo-benefício do Renato Augusto tá ficando complicado já, né? Ídolo da torcida corintiana, diferenciado demais, craque. Eu e o Carlão somos fãs do Renato Augusto, mas acho que o Corinthians vai precisar repensar a questão do contrato, né? De repente um contrato de produtividade com o Renato Augusto, algo assim, porque novas lesões aí tem atrapalhado demais o Renato. Até pra gente fechar aqui essa primeira parte, antes do repórter CBN complementar as informações do Vinícius Moura, tem Libertadores feminina, né, Fábio Chaib? E muitas atenções voltadas aos times de São Paulo, que são fortíssimos candidatos ao título também, né, Fábio? Exatamente, Júlio. Está acontecendo na Colômbia, Libertadores feminina, no formato de Copa do Mundo, no primeiro uma fase de grupos, depois as fases eliminatórias, e os 3 brasileiros que estavam participando do campeonato passaram em primeiro dos seus grupos. O Palmeiras passou em primeiro do grupo A, o Corinthians em primeiro do grupo C, e o Internacional, depois de uma goleada de 5-0 sobre o Boca Juniors, passou em primeiro também do grupo D. Agora os times estão nas quartas de final, vão disputar as quartas de final. O Palmeiras pega o Olímpia amanhã, a Universidade do Chile pega o Atlético Nacional, o Corinthians encarando o América de Cali e o Internacional encarando o Colo-Colo. Caso o Corinthians e o Internacional passem, farão a semifinal. O Palmeiras está do outro lado da chave, mas então os 3 times brasileiros nas quartas de final, possibilidade de ter mais uma final com brasileiros envolvidos agora na Libertadores feminina, viu? Pois é, então olho aí na Libertadores feminina, né? Principalmente porque envolvem aí Palmeiras com uma grande equipe que representa a região, enfrentando o Olímpia, e o Corinthians também jogando contra a América de Cali, jogos difíceis. O Internacional, a equipe feminina, fez 5, né, Chaib? No Boca ontem, se não me engano. Exatamente, 5-0 no Boca Juniors. Foi 5? Isso. 5-0. Caramba. E o Corinthians também, né? Fez 5-0 também no Libertad. Teve um jogão também do Palmeiras contra o time da Colômbia, acho que o América... O Atlético Nacional foi 4-3. Jogos bons, tenho acompanhado de vez em quando alguns jogos da seleção dos times femininos do Brasil, Corinthians, Palmeiras, Inter. Que bom, é sempre bom ter o futebol feminino em evidência. É isso aí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o futebol de Campinas, agora 11h31. Repórter CBN.
Sexta-feira, 13 de outubro de 2023. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que não passa pela cabeça dele ser presidente do Brasil. A declaração foi feita em um fórum em Paris nesta sexta. Barroso foi questionado sobre a possibilidade depois que o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy levantou a hipótese também em fala durante o evento. O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que o governo vai reforçar o efetivo da Força Nacional no Amazonas para combater os incêndios que atingem o estado. A declaração foi dada nas redes sociais após uma conversa com o governador Wilson Lima. Desde quarta-feira, Manaus tem enfrentado problemas ligados à fumaça. Somente nos 12 primeiros dias de outubro foram registrados mais de 2.700 focos de queimada no estado, o segundo maior do país, atrás apenas do Pará. O número é 148% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Um diplomata da Embaixada de Israel em Pequim foi esfaqueado nesta sexta-feira. A vítima do ataque foi hospitalizada em condição estável. Ainda não se sabe quais eram as motivações do agressor. As informações foram divulgadas por um portal israelense e depois confirmadas pelo Ministério do Exterior de Israel. O Comitê Olímpico Internacional indicou a entrada de 5 novos esportes nos Jogos Olímpicos de 2028. Podem fazer parte da Olimpíada de Los Angeles o flag football, um esporte similar ao futebol americano, e o squash, beisebol, cricket e lacrosse, que completariam essa lista. Lacrosse é um jogo em que todos os jogadores possuem uma espécie de taco para carregar a bola. A decisão final do comitê será tomada na próxima semana. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O aniversário 49 anos Açaí continua cheio de preços baixos. Confira! Açúcar refinado Alto Alegre, pacote 1 kg, 3,59. Batata congelada tradicional Bem Brasil, pacote 1,05 kg, 14,90. Amaciante de roupas IP, fragrâncias frasco, leve 2 litros e pague 1,8 litro, 6,99. Ofertas válidas até 13 de outubro nas lojas Açaí de São Paulo, exceto Limeira. Festa em dobro Açaí. Cadastre-se no site aniversarioaçaí.com.br e participe. Papais e mamães, o Giovanetti tem uma novidade especial. É o Combo Gio Kids, criado para oferecer o delicioso sabor da infância e que irá fazer a alegria dos pequenos. Saiba mais e nos siga nas redes sociais pelo @giovanetti.campinas. O Gio Kids já está disponível nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro, além do delivery. Experimente agora. Giovanetti, historicamente o melhor. Ministério da Cultura e CPFL Energia apresentam Concertos EPTV. Pablo de León, Horácio Scheffer e Roberto Ring convidam o violinista Abner Landim em obras de Mozart e Schumann. Dia 13 de outubro, em Cosmópolis, no auditório da Escola Paulo Freire. Prestigie. Apoio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes, agora para falar sobre a dupla campineira. Domingo tem Guarani em campo contra o líder do campeonato, o Vitória, Antônio Lupe. É isso, Júlio, jogo difícil. O Guarani vai encarar o líder da competição jogando no Barradão. Vitória que vem de derrota para a equipe do Criciúma fora de casa e vai ter o apoio do seu torcedor. Pelo menos as informações que chegam de Salvador é que a expectativa é de casa lotada no Barradão para o duelo entre Vitória e Guarani. O técnico Humberto Louser deve ter praticamente todos os jogadores à disposição. Ainda resta apenas uma pequena dúvida se o Alan Santos vai ser titular ou reserva, mas ele será relacionado.
O Alan Santos, recuperado de um problema na panturrilha, depois de desfalcar o Guarani nas últimas 2 rodadas, está à disposição do treinador do Guarani, mesma situação do Bruno José, que no início da semana ficou no departamento médico, mas de quarta-feira até hoje tem treinado normalmente e deve ser confirmado no ataque do Guarani, ao lado de João Vitor e também do Derek, que conversou com a assessoria de imprensa do Guarani e falou sobre a semana de trabalho e o duelo contra o Vitória. Tá sendo uma semana muito boa de preparação, assim como a gente vem fazendo nas semanas anteriores, e acho que é o foco direto no Vitória para a gente poder fazer um belo de jogo lá. A gente está procurando primeiro focar no Vitória para depois pensar no próximo jogo. Então a gente está se preparando com foco diretamente no Vitória para a gente fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Graças a Deus todos ali da frente estão muito bem, não só quem está iniciando, mas quem está entrando também no segundo tempo tem nos ajudado bastante. Então fico feliz com esse nosso entrosamento e se Deus quiser a gente vai continuar esse entrosamento para poder dar alegria para o torcedor mais para frente. Bom, esse então o Derek, atacante do Guarani, que deve ter presença confirmada no jogo contra o Vitória. Provável time do Guarani, sem muitos mistérios, com Pegorari no gol, Diogo Matheus na direita, na zaga a presença do Lucão, e aí fica a dúvida se vai o Valber ou o Alan Santos, e na lateral esquerda a presença do Mike. Meio campo com o Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho, no ataque Derek, João Vitor e também o Bruno José. 6 horas da noite a bola vai rolar com transmissão da Rádio CBN Campinas, o duelo entre Vitória e Guarani, Júlio. É isso aí. Bom, Guarani tem compromisso difícil pela frente e isso passa pelo Derek, o artilheiro do time na Série B. O Derek vai ser uma peça muito importante. Parada dura, né, Carlão, para o Guarani contra o Vitória, jogo em Salvador, Carlão. Olha, o Guarani tem uma missão complicadíssima diante do Vitória, hein? Jogar em Salvador, diante do clima que está estabelecido para esse jogo no Barradão, o Guarani vai ter que jogar muita bola, talvez mais do que tem jogado, né? O Guarani somou 4 pontos nas últimas 2 partidas, contra o Novo Horizontino e contra o Vila Nova. Claro, 4 pontos importantíssimos, a própria reação diante do Vila mostrou que o Guarani está muito forte, está num caminho certo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vai precisar melhorar tecnicamente. A possível presença do Bruno José é importantíssima, né? O Bruno José que saiu no jogo do Vila Nova sentindo dores, mas fez aí um tratamento e deve ir para o jogo, isso é importante, vai ter que jogar mais também. O Bruno José contra o Vila Nova não fez um bom jogo, o mesmo se aplica a Bruninho, o mesmo se aplica a Derek, a João Vitor, ou seja, o Guarani, os diferenciados, os jogadores que são capazes de decidir uma partida não estiveram bem. E agora contra o Vitória, o jogo com uma outra dinâmica, né? Um jogo em que o Vitória vai para cima, vai tentar amassar o Guarani, o Bugre tem aí a possibilidade de trazer pontos de Salvador. Em trazendo, poxa, seria essencial nesta campanha, nesta construção de campanha rumo à Série A do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe das dificuldades. O Vitória é o líder da competição, o Vitória busca título, o Vitória não conseguiu um resultado importante contra o Criciúma, foi derrotado lá no Heriberto Rios, ou seja, aposta todas as fichas neste duelo contra o Guarani. Então, por isso, muita atenção defensiva. Alan Santos volta para fazer aí a dupla com o Lucão, essa dupla que tem se destacado. O goleiro Pegorari também é uma arma importante, ou seja, é um Guarani forte, é um Guarani que tem condições sim de enfrentar o Vitória, de equilibrar as ações em Salvador e quem sabe aí somar um pontinho ou de repente os 3 pontos para o Guarani seguir aí num caminho muito forte rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Boa, Carlão. E Fábio Scheib, até contando com a sua ajuda aí em relação à tabela, porque o torcedor tá naquela de fazer conta, né? E não só olhando pro próprio calendário do Guarani, mas também olhando para os outros times, secando, tudo isso entra na conta. O Guarani hoje tá de olho em algumas partidas também, ou em alguma partida, né, o Scheib? Exatamente, Júlio. Hoje à noite, às 9h30 da noite, lá no Heriberto Rios, o Criciúma encara a Chapecoense, duelo catarinense. O Criciúma, nesse momento, é o 8º colocado, mas tem 51 pontos, 3 a menos que o Guarani. Caso vença o Guarani, caso vença a Chapecoense, o Criciúma atingirá o mesmo número de pontos do Guarani. Claro, o Guarani tem que jogar na rodada ainda, mas é mais um time sufocando aí o Guarani nessa busca por uma vaga do G4.
Também nessa rodada haverá o confronto entre Juventude e Sport. Será na segunda-feira, às 8 da noite. O Guarani já terá jogado na rodada, mas no momento, Juventude, o Sport, o segundo colocado, e Juventude, o terceiro. Tem também o Atlético Goianiense que encara a Ponte Preta, né? O Novo Horizontino pegando Tombense, o time que está lá embaixo. O Novo Horizontino, nesse momento, é o sexto colocado, tem 52 pontos. Pode ultrapassar o Guarani também. O Mirassol já chegou aos 52 pontos. Quer dizer, tem que ficar de olho nessa rodada. O Guarani tem um duelo difícil, mas não pode vacilar, porque estão chegando times cada vez mais perto do Guarani. Estão querendo essa vaga no G4 aí, viu, Julio? Só para a gente trazer um recorte desse jogo, ele é importante para os dois times aqui de Campinas, para Guarani e também para Ponte Preta, como o Fábio Scheib disse. O Criciúma ele tem 51. Se ele vencer a Chapecoense, ele vai a 54. E Sim. Nos critérios de desempate, o primeiro é vitória. Hoje o Criciúma ele tem 15. Ele vai a 16 se vencer. O Guarani tem 15. Ou seja, se o Criciúma conquistar os 3 pontos, ele tira o Guarani do G4. É claro, o Guarani ainda jogando na rodada no domingo contra o Vitória. Se o Criciúma perder, melhor para o Guarani, só que lá na parte de baixo da tabela, a Chapecoense ela chega a 33 pontos e pressiona a Ponte Preta, que tem 34 na luta contra o rebaixamento. Ou seja, nesta sexta-feira pós-feriado, as duas torcidas aqui da nossa cidade vão ficar atentas a essa partida, porque interessa aos dois, ao Guarani e também à Ponte Preta. O pessoal que tá viajando, tá lá na praia, mas fica ali, né, com o rádio ligado, com o aplicativo do GE ligado, acompanhando aí todas as informações da rodada, porque de fato é muito importante secar os adversários, né? Até para ter essa gordura aí. Só que a gente entra naquilo que o Matheus Barbosa falou ontem, né, Lupe? Que o Guarani só depende dele. Então, às vezes, o Guarani saiu do G4 por uma outra combinação, agora pega o líder. Depende só dele, né? Sim. Eventualmente aí uma saída do G4, porque a rodada é muito difícil para o Guarani. Tem a chance depois de voltar na rodada seguinte, depois tem novos confrontos diretos. Eu acho que o Derek, ele acerta aí ao falar que é melhor focar só no jogo do Vitória, senão é muita coisa na cabeça, né? E, de fato, a concentração é prejudicada, né? E é um discurso que a gente percebe não só nos jogadores, né? Mas depois de todas as partidas, na coletiva do técnico Humberto Louser, ele é questionado a respeito dessa sequência. O Guarani vai ter tantos jogos em casa. Ele fala, a gente está pensando sempre no próximo adversário. O discurso ele é mantido pelos atletas. A gente pensa primeiro no Vitória, para depois pensar no Mirassol e assim por diante. Então, essa é uma metodologia, é um pensamento que está dentro do vestiário do Guarani. Pensar no próximo compromisso. Então, todas as energias estão concentradas no Vitória. Depois que passar o jogo do Vitória, dependendo do resultado, aí o Guarani começa a pensar no Mirassol. Mas como foi dito pelo Matheus Barbosa, como foi dito pelo Derek, o Guarani só depende dele para voltar à principal divisão do futebol brasileiro. Já que você falou do professor Humberto Louser, ele completou um turno no comando do Guarani, Lupe. Olha que interessante. Nesse período de Humberto Louser, desde que o Humberto Louser assumiu o Guarani. Foi em qual rodada? Você lembra? O primeiro jogo dele é na 13ª, justamente contra o Vitória. Contra o Vitória. Então ele já enfrentou os 19 adversários. Certo. Com o jogo do Vila, certo? Exato. E nesse turno de Humberto Louser, nenhum time fez mais pontos do que o Guarani. Ó, só como aproveitamento, ó, nos últimos 19 jogos, o Guarani tem 66%, o Atlético e o Juventude tem 63%, e o Vitória, que é o líder, 57,8%. A estatística que chama atenção é que o time que mais marcou gols foi o Sport. O Sport é uma máquina de fazer gols, né? 30 gols. Só que o Guarani é a melhor defesa, 12 gols. O Guarani marcou 24, sofreu 12. Então, para cada gol que o Guarani sofre com o Humberto Louser no comando, ele marca 2. Entendi. Por isso que é um time muito eficiente. Então, chama atenção que Humberto tá repetindo aquele cenário que ele subiu com a Chape. Uma defesa muito forte e um ataque que entrega um número equilibrado ali para quem quer subir. Então, eu não tinha percebido quanto essa defesa do Guarani melhorou com o Humberto. E a gente precisa também bater na tecla de que ele mexe muito pouco na equipe, né? Tanto no sistema defensivo, é claro que tem essa questão do Alan Santos, mas você percebe que a manutenção da equipe, que Humberto Louser entendeu como a ideal, com o Bruninho de meia, com os 3 jogadores de velocidade na frente, com o Derek em grande fase, voltando a marcar principalmente nessas últimas partidas. Então ele achou o time ideal e conseguiu esses bons números que colocam aí esse desempenho com o Guarani
com o Loser no comando técnico. Se ele não mexe na escalação, se ele não mexer na escalação agora no domingo, se o Alan Santos for de fato pro banco, pela primeira vez o Guarani vai repetir a escalação 3 jogos seguidos. Isso não aconteceu até agora na Série B. Então é isso que você falou. O Humberto mexe muito pouco no time. Isso acaba ajudando demais no desempenho do time na Série B. Daqui a pouco a gente fala de Ponte, hein? Agora são 11h46. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. PUCVET estará no Pet Place, no Galeria Shopping de 29 de setembro a 29 de outubro. Cadastre seu pet para microchipagem gratuita. Confira a programação. Acesse www.puc-campinas.edu.br/PUCVET e saiba mais. (11h48). 11h48. Foi quase. Não dá pra voltar no tempo, né? Não tem como. É porque eu queria mais minutos, entendeu, Valmir Bortoleto, de CBN Esportes. Mas tudo bem, a gente vai aproveitar bem esses minutos finais. Me permite ou não? Claro, vontade. Muito obrigado. Registrar a participação da galera que tá aqui no nosso WhatsApp. Começaram as vendas de ingressos do Jogo da Ponte, nas bilheterias não, mas no site sim. Bom dia, Ricardo. Quem mandou mensagem pra gente também aqui, bom dia, Lupe, Júlio, Carlão. É o nosso amigo Cristiano Salvione. Boa tarde, Júlio Nascimento, e também aos demais. Boa, bom dia. Como é que ele chama aqui? É o Jaime. Valeu, Jaime. Bom dia, galera do bem. Assisti esse jogo ontem, minha percepção é que a seleção entrou com o jogo ganho. Muito toquinho de lado, individualismo, sem sentimento de grupo, como diz o mestre Muricy, a bola pune. É o Vaz que mandou mensagem. Boa, Vaz. Boa tarde a todos da equipe. João Gualberto lá de Jundiaí. Temos também áudio. Beleza, daqui a pouco a gente põe o áudio. E também um grande abraço para todos que estão aqui na audiência da CBN Campinas. Nascimento, você abandonou o WhatsApp hoje, hein, cara? É verdade, eu esqueci, na verdade. Perdão, viu, gente? Ainda bem que o Lupe tá aqui para me ajudar como bom e velho amigo. E só mais um registro. Hoje, dia 13... Hoje é dia 13 de outubro, parabéns a todos os fisioterapeutas. Hoje é o dia do fisioterapeuta, hein? Grandes fisioterapeutas do Brasil. E do mundo. Eu tô entrando nessa onda agora de ser amigo de fisioterapeuta, cara. Tá com problema, cara? As costas. E mandar um abraço especial. A idade chega pra todo mundo, né? Pro meu amigo Paulo Moreira, foi fisioterapeuta por muito tempo do Guarani. Inclusive trabalhou com o Loser na primeira passagem. O Paulinho, nos últimos 5 anos, está no futebol árabe. Então, é um parceiraço aí do futebol. Então, em nome do Paulinho aí, um abraço a todos os fisioterapeutas, inclusive os que trabalham no meio esportivo. Vamos lá, Antônio Lupo fala. Aliás, a Ponte perdeu o fisioterapeuta aí na comissão técnica, né? O Caio Bueno. Caio Bueno foi pro Red Bull Bragantino. Então, isso. Ótima aquisição do Red Bull Bragantino, ótimo profissional também. Estava, acho que 4 anos no time principal da Ponte. Também perdeu o seu preparador físico, Anderson Nicolau, que acabou aceitando uma proposta do futebol da Tailândia. Porém, a Ponte acabou anunciando agora oficialmente, mas contra o Sport a gente já percebia a presença dele no banco de reservas, o auxiliar técnico Basílio Amaral,
que já trabalhou com o João Brigatti na última passagem do profissional pela Ponte Preta e agora retorna e está ao lado de Brigatti nessa luta para deixar a Ponte Preta na Série B do ano que vem. A Macaca enfrenta o Atlético Goianiense no domingo às 3h45 da tarde. O atacante Gé falou a respeito da partida e também do retorno às redes. Depois de muito tempo, o Gé voltou a balançar a rede no duelo contra o Sport. Muito bom, né? Conseguimos fazer uma grande partida ali, onde que eu vim conseguir fazer o gol, né? Tinha feito bastante gol ali na A2, tinha feito também só um na Série B, né? Vim de uma lesão aí que todo mundo sabe. Fiquei muito feliz pelo gol, pelo desempenho da equipe principalmente. Uma pena que a vitória escapou, mas eu acho que um ponto muito positivo. Espero que a equipe venha se comportar novamente igual nós se comportou lá em Recife, lá contra o Sport. Acho que fizemos uma boa partida e espero no domingo agora sair com os 3 pontos, que é o mais importante para nós. Me sinto bem já, bastante evoluído, né? Tinha dado uma recaída, né, por causa da cirurgia, mas com a comissão, com a equipe toda, consegui voltar no alto nível e acho que estou bem preparado. É sempre importante, né, estar diante de nossa casa, principalmente diante do nosso torcedor, né? É uma força única, né, que nós temos. E acho que domingo agora vai ser mais uma grande partida e que Deus possa nos abençoar com essa vitória, que nós merecemos muito. Esse é o atacante Gé e as principais dúvidas do Brigatti estão no sistema defensivo. Se Matheus Silva vai para o jogo ou não, ele saiu com um problema no ombro contra o Sport. E Pablo Diego deve ser relacionado para a partida. E agora a gente traz informações do Atlético. A nossa companheira da CBN Goiânia, Natália Freitas, traz todos os detalhes e as informações do adversário da Macaca. Bom dia, Lupe. Prazer falar com o amigo. Grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando aqui a CBN Campinas. Lupe, o Atlético realizou agora há pouco seu último treinamento aqui em Goiânia, visando esse jogo de domingo contra a Ponte aí em Campinas. E daqui a pouquinho, a delegação rubro-negra embarca para São Paulo. O técnico Jair Ventura vai em busca da sua 9ª vitória no comando do Dragão. Em 12 jogos até agora, foram 8 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, 72% de aproveitamento. O Atlético, que vai embalado, é o líder do retorno, conquistou 26 pontos até agora e vem de 3 vitórias seguidas. O Dragão está de olho no G4 pela primeira vez neste segundo turno e sob o comando do Jair Ventura, o Atlético só depende dele para entrar no G4. Então é uma partida muito importante para o time rubro-negro. Só que o técnico Jair Ventura não tem só notícias boas não, viu? O volante Baralhas recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Ituano e desfalca o Atlético neste fim de semana. O substituto será o Matheus Salles, que estava cumprindo suspensão na rodada passada. O Atlético deve fazer mais outras 2 mudanças ali na parte defensiva. O zagueiro Alex e o lateral esquerdo Lucas Esteves também cumpriram suspensão contra o Ituano e voltam para essa partida de domingo. Uma 4ª alteração pode acontecer, viu, Lupe? Até porque o meia Shailon, ele que é o único jogador do Atlético que disputou todas as partidas do Dragão na Série B até agora. Ele não treinou nesta semana por conta de desgaste físico. Por conta dessa sequência, o Shailon tinha uma grande possibilidade de ter uma lesão muscular. Por isso, ele foi poupado das atividades desta semana e não deve ter condições de jogo no domingo. Ele ainda é dúvida, mas se não puder entrar em campo, deverá ser substituído pelo Dodô. A provável escalação do Atlético para esse jogo de domingo contra a Ponte tem o Ronaldo no gol, Bruno Tubarão na lateral direita, a zaga com Luiz Felipe e também o Alex e o Lucas Esteves na esquerda. Ali no meio-campo, Matheus Salles, Haldney, Shailon ou Dodô e na frente o Kelvin, o Gustavo Coutinho e também o Luiz Fernando.
Lembrando que o Atlético melhorou bastante o seu sistema defensivo, sofreu apenas 8 gols neste segundo turno e conta também com o artilheiro da Série B na parte ofensiva. O atacante Gustavo Coutinho já marcou 12 gols e é uma das esperanças do time rubro-negro para sair aí de Campinas com 3 pontos. Grande abraço para você, Lupe, e para todo mundo que nos acompanha. Até a próxima. Valeu, Natália Freitas, com todas as informações do Atlético, que enfrenta a Macaca domingo 3h45 da tarde. E a Ponte, a partir de 2024, matéria que está publicada no Globoesporte.com, no GE/Campinas e região, vai ter a Diadora, né, como a fornecedora de materiais esportivos. A Ponte, nos últimos anos, adotou a marca própria e a partir do ano que vem, a Diadora, que inclusive já fez os uniformes da Ponte há alguns anos, volta a ser a fornecedora de materiais esportivos da Ponte Preta a partir de janeiro de 24, Nascimento. Maravilha, Carlão de Freitas, parada dura pra Ponte mesmo jogando em casa contra o Dragão, né, Carlão? Olha, jogo difícil contra o Atlético Goianiense, a Ponte vai enfrentar um time que está em franca ascensão dentro da competição, é a melhor equipe dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro, em termos de segundo turno, ou seja, um adversário muito forte. Mas a Ponte não pode deixar escapar. A Ponte vai enfrentar um adversário hoje que vive um momento muito importante de briga real pelo acesso, ou seja, vai querer atacar a Ponte Preta, vai agredir a Ponte Preta, mesmo jogando no estádio Moisés Lucarelli. Resta a Ponte Preta ter atenção defensiva, solidez defensiva, ajustar esta marcação e quando estiver com a bola, o contragolpe tem que ser letal. Tem que gostar de ficar com a bola também, se impor porque vai jogar em casa, o torcedor pontepretano está abraçando essa causa, né, anti-rebaixamento, então vai ser importante esta mobilização. O time já demonstrou que está fechado com o Brigatti, pelo menos a postura lá em Recife foi uma postura importante, uma postura de comprometimento, né? Mesmo tendo cedido o empate, a gente percebeu que a Ponte sentiu o jogo, os jogadores brigaram a barbaridade, Mailton foi uma grande expressão no gramado, o próprio Gé reapareceu, marcando gols. Então foi importante esse jogo contra o Sport para dar confiança, para mostrar que esses jogadores são capazes, né, de enfrentar adversidades, como enfrentaram lá em Recife. E eu vejo uma Ponte motivada para fazer um bom jogo diante do Atlético Goianiense. Falar em favoritismo, eu acho que os números mostram, o Atlético mesmo jogando em Campinas tem uma possibilidade maior de vitória, mas uma Ponte mobilizada com o seu torcedor ao lado é difícil de ser batida no Majestoso. Então a gente espera que todas estas situações prevaleçam e a Ponte consiga aí um bom resultado diante do Atlético Goianiense e de repente uma vitória pode encaminhar realmente a permanência da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Repassando então nosso cronograma do domingão, 3h45 a bola rola para Ponte Preta e Atlético Goianiense com a narração do Carlos Cabela e eu, Júlio Nascimento, estarei na transmissão de Guarani e Vitória em Salvador a partir das 18 horas. Certo, Antônio? Confere. Hoje tem Arena às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde estaremos aqui com a Arena CBN. Vamos ver quem serão os participantes, ainda não tenho a escala. É uma surpresa. É igual aquele chocolate em forma de ovo. Certo. Fábio Scheibe, um abraço para você, bom final de semana. Mais algum destaque aí, Fabião? Lembrando que amanhã tem a final da Copa Paulista, né, Júlio? O jogo entre São José e Portuguesa Santista, lá no Martins Pereira. Primeiro jogo deu Briosa 1-0 lá em Santos. Agora o São José joga em casa. Quem vencer a Copa Paulista tem o direito de escolher entre uma vaga na Série D do ano que vem ou disputar a Copa do Brasil do ano que vem também. O vice fica com o que sobrar. A Portuguesa Santista comandada por Sérgio Guedes, tão conhecido Sérgio Guedes da torcida campineira. Então São José e Portuguesa amanhã às 3 da tarde no Martins Pereira em São José dos Campos. Maravilha, obrigado, Fabião. Até mais, Lupe. Valeu. Agradecendo a todos pela audiência. CBN Esportes volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Um abraço. CBN Esportes Campinas.